Olá, boa tarde. Hoje, na aula de Economia, eu, Gabriele Guedes de Souza Santos, Isabela Martins, Jamile da Silva, Maiara Almeida e Luiz Gustavo Siqueira vamos apresentar sobre a valoração dos serviços ecossistêmicos de regulação oferecidos pela nascente do Parque da Cidade BPRN 05. O presente trabalho apresenta os resultados da valoração dos serviços ecossistêmicos oferecidos pela nascente BPRN-05, situada dentro do Parque Roberto Burle Marx, localizada na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo. Para estipular essa quantia, utilizou-se do método de valoração contingente, MVC, o qual estima o montante máximo que um agente econômico está disposto a pagar para, no caso do estudo apresentado, usufruir dos sistemas de regulação provindos desse curso d'água. Embasando-se no conhecimento teórico da funcionalidade e importância dos referidos serviços, a motivação por trás da escolha desse método é a grande quantidade de visitantes que o parque recebe. Desse modo, existindo o público suficiente para a adoção de uma métrica baseada no preenchimento de questionários. As imagens a seguir mostram o mapeamento de onde fica a localização da nascente. Essa área em específico é dentro do Parque Roberto Burle Marx, no Parque da Cidade. Na segunda imagem mostra mais detalhadamente aonde a setinha aponta, que fica perto do grupo de escoteiros Mantiqueira. Em seguida foram adicionadas fotos tiradas por nós. Na primeira foto, mostra o banner deixado pelo projeto da Prefeitura Programa Revitalização de Nascentes, PRN, e na segunda foto mostra onde é situada a nascente BPRN 05. Os estudos acerca da valoração ambiental se iniciaram visando associar o âmbito econômico com o meio ambiente, criando uma visão mais objetiva da magnitude de certos patrimônios naturais. Por meio desse mecanismo, atribui-se valor econômico ao recurso natural, fazendo com que tanto as funções que o ambiente naturalmente desempenha, quanto os desastres em que esses bens se deterioram, possam ser mensurados em comparação aos demais recursos econômicos, fator que se faz útil para medir a importância e a severidade de diferentes situações e comunicar-se com o público-alvo mais amplo a respeito. A monetização dos serviços ambientais, oferecido pelos ecossistemas, proporciona a propagação da consciência ambiental, tanto para meio órgão público como a instituição de políticas públicas, que visam elucidar a população sobre a relevância que tem um meio ambiente equilibrado e dos bens que ele pode trazer sendo conservado, quanto para iniciativas privadas e suas ações econômicas que envolvem a integração com o meio natural. O exemplo do turismo ambiental e iniciativas de sequestro de carbono de educação em prol de um projeto de conservação. A exemplo do turismo ambiental. Existem diversos modos de determinar esse valor, que se baseiam em diferentes princípios. Para o caso abordado neste trabalho, foi escolhido o método de valoração contingente, em que basicamente é realizada uma pesquisa entre o público-alvo e a respeito da sua disposição a pagar pelos benefícios oferecidos pela nascente. E apoiando-se nesses dados, chega-se ao veredito da valoração. A escolha de avaliar especificamente o Serviço Ecossistêmico de Regulação da Nascente B, PRN 05 do Parque da Cidade, Parque Roberto Burle Marx, localizada no centro da cidade de São José dos Campos, São Paulo, utilizando-se do MVC, se deu a partir da grande quantidade de visitantes que o local recebe, tanto para atividades recreativas quanto para práticas de esportes físicos. Características que possibilita a realização de pesquisas com o uso de questionários e facilita a estimativa de pessoas que o frequentam. Eu vou falar agora um pouco sobre os serviços ecossistêmicos. Primeiramente, o ecossistema ele é um conjunto de comunidades de seres vivos que habitam um meio físico, interagindo com ele e formando ali um sistema que é estável e autossuficiente. Os serviços ecossistêmicos, por sua vez, eles podem ser definidos como os benefícios oriundos dos ecossistemas que são usufruídos pelos seres humanos. De acordo com a lei de número 14.119, do dia 13 de janeiro de 2021, é possível dividir esses serviços ecossistêmicos em algumas categorias diferentes, que são
provisão, suporte cultural e de regulação. Os serviços ecossistêmicos de provisão, eles se relacionam com o fornecimento de bens e produtos ambientais que são destinados tanto ao consumo pessoal quanto à comercialização, como, por exemplo, água e alimentos. Tem também os de suporte, como já mencionado, que são os responsáveis pela manutenção da perenidade da vida na Terra. Existem também os culturais, que não são físicos, eles são imateriais, eles possuem valor social para as pessoas que moram naqueles arredores, para aquela cultura específica. Tem também os de regulação, que no caso são os que nós vamos focar mais nesse trabalho, que eles normalizam e estabilizam os processos naturais que existem nos ecossistemas e que são fundamentais para a vida equilibrada na Terra, como, por exemplo, a manutenção da qualidade do ar, regulação do clima, controle da erosão do solo, regulação de fluxos de água, redução de incidência de pragas e doenças por meio do controle biológico, polinização de plantas agrícolas e silvestres e etc. No que se trata do objetivo desse trabalho, ele é elaborar uma valoração dos serviços ecossistêmicos do tipo regulação que são oferecidos pela nascente de código BPRN 05, que se encontra na cidade de São José dos Campos, São Paulo, no interior do chamado Parque Municipal Roberto Burle Marx, que também é conhecido como Parque da Cidade. E essa nascente faz parte, do programa de revitalização de nascentes do município. E, para isso, utilizaremos a metodologia de valoração contingente, a qual faz uso de questionários com diferentes valores para averiguar quantos visitantes desse parque estariam dispostos a desembolsar em nome desses serviços ecossistêmicos. Além disso, também confeccionar uma análise a respeito da valia obtida na valoração e a sua relação com a importância dessa nascente para a região ao seu entorno, e também fazer uma análise acerca das possíveis relações entre os valores obtidos e as suas causas. Bom, o serviço que vamos avaliar será o de regulação, já explicado anteriormente, na qual a nossa nascente dispõe, por exemplo, de regular o fluxo de água e o clima, nos quais se insere o ciclo hidrológico, além de ser uma fonte de água. A metodologia se baseará na valoração contingente. Ela, nesse caso, buscará estimar o quanto a população estará disposta a pagar pela conservação do serviço através de mercados hipotéticos, e nela a escolha dicotômica, onde estabeleceremos uma quantia inicial, na qual poderá aumentar até um valor máximo que o entrevistado estará disposto a pagar. Obteremos essas respostas por questionários online e presenciais. Esse pagamento será um acréscimo ao ICMS ecológico, na qual São José dos Campos destina parte dele para o Parque da Cidade, e os valores serão de no mínimo 50 centavos, que poderão ou não aumentar no mesmo intervalo, de 50 em 50 centavos, conforme a resposta do entrevistado, e irá no máximo até R$ 5. Então, a disposição a pagar se apresentará como uma função com as seguintes variáveis: renda, escolaridade e idade, sendo a idade maior ou igual a 18 anos, pois define as pessoas realmente aptas, pelo menos segundo a lei, a pagar pelos seus bens. A renda pode afetar quem pagará mais ou menos, e a escolaridade fatores como melhor entendimento dos impactos ambientais. A variação da utilidade se baseia na diferença entre um cenário com o pagamento e conservação e sem o pagamento e sem conservação, que nesse caso é o benefício. Então, U é a variação de utilidade, Z1 a qualidade ambiental final e Z0 a inicial. Y sendo a renda do indivíduo, H uma variável aleatória na qual o valor esperado é igual a zero, e S é o pagamento compensação.
Bom, antes de explicar esse tópico, vamos entender o que é a demanda agregada. Ela é a demanda total de bens ou de serviços que certa economia apresenta em um determinado período e quais os valores possíveis desses bens e/ou serviços. Para obter a demanda agregada da variação ambiental, nós vamos normalizar o valor de S a 1 e subtrair da probabilidade de que a disposição a pagar seja menor do que S, que será representada por uma função Fs. Assim, ds vai ser a função de distribuição da probabilidade de que a disposição a pagar seja maior do que S. Isso indica de que a proposta pode ser aceita. E aqui estão as nossas referências utilizadas para a confecção deste trabalho. Hoje encerramos por aqui, agradecemos pelo seu tempo e sua atenção. Boa tarde.